graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo à nossa breve meditação desta semana. Hoje eu gostaria de voltar a sua atenção para o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro. O capítulo que é conhecido como o chamado de Isaías. Aqui eu gostaria de examinar com você uma progressão dessa experiência dele diante do Senhor, que é muito salutar que todos nós possamos experimentar na nossa vida. Lá no texto nós lemos: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. A primeira etapa deste evento é a adoração. A adoração que a princípio começa com o próprio Isaías indo ao templo para adorar a Deus, aonde ele é surpreendido com esta visão, obviamente maravilhosa, de anjos adorando ao Senhor num alto e sublime trono. Essa progressão que eu estou passando para os irmãos hoje, ela está registrada na página 228 do livro O Resgate do Pensamento Bíblico, livro editado pelo pastor John MacArthur. Lá, nessa progressão, a primeira parte, como eu disse, é essa de adoração, de inclinação a Deus. A nossa ideia, muitas vezes, de adoração é cantar e exaltar a Deus e a alegria e tudo mais. Mas a ideia de adoração é de prostrar-se diante de Deus, de reconhecimento. Claro, envolve alegria, envolve exultação. Nós, inclusive, somos muito abençoados quando estamos adorando, cantando a Deus. Mas aqui não é apenas a questão do louvor cantado, mas de adorar e exaltar a Deus por aquilo que Ele é. Algo que deve estar presente na nossa vida, inclusive nos nossos momentos de oração. Estamos muito acostumados a pedir tanto a Deus, mas aqui é o momento de reconhecer quem Deus é. Por quê? Nós vamos ver na progressão que o tamanho do nosso Deus, a maneira, na verdade, como percebemos a sua grandiosidade, tem um grande impacto na maneira como vemos a nós mesmos. O texto continua dizendo o seguinte: então gritei, diz Isaías, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O segundo degrau aonde Isaías está progredindo aqui é o da confissão. Isaías teve uma visão de Deus, depois ele teve uma visão de si mesmo e finalmente uma visão da sociedade aonde ele estava vivendo, a sociedade de Jerusalém e de Judá, e aí ele tem uma confissão dos seus pecados. Amados, como eu disse, quando vemos a grandiosidade do nosso Deus, quando nós vemos e percebemos a santidade do nosso Deus, nós podemos perceber muito mais claramente a nossa finitude, a nossa falha, o nosso pecado. É como colocar uma joia sobre um veludo escuro. Ela fica ainda mais destacada, sendo que, obviamente, a joia é a santidade do nosso Deus em contraste com o veludo escuro do nosso pecado. Assim aconteceu com Isaías. No seu momento de exaltação a Deus, ele percebeu o seu pecado, percebeu a sua falha e assim foi levado à confissão. O texto continua e no versículo 6 nós lemos: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O terceiro degrau nessa progressão deste evento, essa experiência de Isaías com Deus é de purificação e perdão. Amados, a mesma promessa repousa sobre nossas vidas diante da nossa confissão. Em 1 de João 9, versículo tão conhecido, lá está: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. É claro que Isaías não conhecia o texto de João, mas João conhecia o texto de Isaías. Eu tenho quase certeza que este evento do capítulo 6 estava na mente de João quando ele escrevia o
9º versículo do seu primeiro capítulo da sua primeira carta. E essa experiência, meus irmãos, está ao nosso alcance. Se você, por um acaso, carrega uma culpa sobre algo que tenha acontecido na sua vida e desagradado a Deus, vá até o Senhor em adoração. Ou seja, reconheça a sua grandiosidade, confesse o seu pecado e receba dele a sua purificação e o seu perdão. Sabe por quê? Porque todos nós, com certeza, temos um profundo desejo de servir a Deus. Eu nunca conheci um crente que, diante de um desafio em que alguém perguntasse no culto quem aqui gostaria de servir a Deus, ele não tivesse vontade ou até realmente levantasse a sua mão ou respondesse com um amém. Todos nós queremos servir a Deus. Não queremos ser aquele tipo de filho que apenas vê o Pai, mas não o serve, não o segue, não vive uma vida devotada realmente àquilo que agrada ao nosso Deus. E o mesmo aconteceu com Isaías. No 4º e último degrau, nós lemos no texto bíblico: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu, diz Isaías, respondi: eis-me aqui, envia-me. Ou seja, Isaías, no seu último degrau, tomou uma decisão. Nós vivemos dias em que a adoração foi substituída por uma contemplação vazia, onde as pessoas, em um tipo de êxtase, voltadas muito mais para si mesmo do que para Deus, estão de mãos erguidas, batendo palmas ou outras manifestações, mas saindo dali, nada muda nas suas vidas. Na vida de Isaías não foi assim. Ele saiu dali um homem diferente, preparado para o chamado profético que estava sobre a vida dele. Amados, todos nós temos um chamado. Nós vivemos e servimos ao Deus em missões, o Deus missional, que deseja de mim e de você que possamos ouvir o seu chamado, dizendo: a quem enviarei? E assim, tendo adorado, ou seja, prostrado-nos diante de Deus, reconhecendo a sua grandiosidade, tendo confessado e recebido a nossa purificação de pecados, possamos servir ao nosso Deus. Que esta seja a sua experiência exatamente agora, para inaugurar uma semana de grande bênção e serviço ao nosso Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus.